Bendito Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Deus da revelação, Deus da graça, da compaixão, da misericórdia, Deus que é o doador da própria vida, nós te glorificamos, reconhecemos que em ti vivemos, em ti existimos, em ti nos movemos, Senhor, e o que o Senhor preparou para nós, se passarmos nas provas deste mundo, é aquilo que olhos jamais contemplaram, nem um coração humano jamais pôde se aperceber, porque verdadeiramente, ó Deus, não há a que se comparar a tua glória tremenda preparada para aqueles que te amam, que guardam os teus mandamentos, que honram a tua palavra e os teus preceitos. Por isso, Deus vivo, único, soberano, te glorificamos pela tua graça de até nesta manhã encontrarmos forças para aqui estar e alegria, como está escrito, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se temos achado alegria, Senhor, de chegar a este lugar, é porque aqui o Senhor tem ainda um projeto com as nossas vidas. Por isso, Pai querido, nós te glorificamos e te pedimos forças renovadas para que o amanhã se traduza em glorificação ao teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Antes de nós seguirmos propriamente no exame do nosso texto, ficaram duas perguntas do domingo passado, que não houve tempo de percebermos ela, mas nós vamos ouvi-las então agora, tá ok? É uma pergunta do Lindolfo, de Fortaleza. Pastor, o objetivo da geração Jesus Cristo é se preparar para voltar no milênio? Veja bem, o objetivo pode soar como um tema central, né? Pode soar como um tema central, quer dizer, eu estou obstinado a cumprir um projeto. Não, isso aí, esse preparar-se para voltar no milênio, foi algo que passou pela vida de todos os nossos irmãos. Não sei se eu poderia dizer desde Gênesis, ou se eu diria numa visão mais curta, desde que Jesus implantou o Evangelho. Porque talvez antes mesmo de que pessoas tenham vindo, antes mesmo de o cristianismo ser implantado pelo Senhor Jesus, talvez Deus já estivesse preparando pessoas para voltar no milênio. Ou há um outro ângulo de visão que pode acreditar que não, que a volta no milênio, considerando que no milênio será exclusivamente pregado o Evangelho, então, a partir de Jesus, começou a preparar-se pessoas para retornar no milênio. Então, isso, seja como for, considerando desde o Antigo ou o Novo Testamento, não é uma visão exclusiva da geração Jesus Cristo. Nós somos apenas mais uma dispensação, mais um projeto de Deus sobre a terra, em que cada um, nas muitas dispensações que já passaram sobre o globo terrestre, cada um que atingiu o projeto de Deus, o nível espiritual esperado por Deus, cada um poderá estar retornando no milênio para ter esta honra de exercer a autoridade com Cristo Jesus. Então esse não é o nosso objetivo. Isto está dentro dos passos da voz da restauração, se nós atingirmos o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Restauração. O que é restauração? É denunciar. É isso que o Senhor nos tem mandado fazer. Denunciar, destronar as falsas doutrinas que estão no meio da igreja, no meio do Evangelho, as falsas interpretações. Este sim é o nosso projeto, do qual nós não podemos nos desviar. Agora, para que eu possa destronar falsas doutrinas
e falsas interpretações milenares, como por exemplo a Santa Ceia do Senhor, uma interpretação milenar, o jejum, uma interpretação milenar. Para que eu possa destronar uma tradição milenar dessa, eu tenho que estar nadando na palavra. Eu tenho que ter um conhecimento como antes de mim ninguém jamais tem alcançado. Nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem Estevão, nenhum deles. Por quê? Eles, o próprio Paulo, o próprio Pedro, o próprio Tiago, o próprio João, acreditavam nessas doutrinas. Então, eu tenho que estar num nível de conhecimento da palavra muito além. Ora, se nós formos restaurados e estivermos prontos para restaurar, então com certeza nós retornaremos no milênio, como consequência, mas não como busca. Eu não estou necessariamente buscando voltar no milênio. O que Deus me deu a realizar? Deus me deu a realizar o ministério da restauração. Se eu cumprir bem o meu ministério, que é de restauração, automaticamente eu ganho o privilégio de voltar no milênio. Não esquecendo nunca que quando se fala de milênio, se fala de ensino da palavra, ou seja, serão aqueles que o Senhor Jesus vai confiar de tal maneira absurda que vai liberar esses camaradas sobre a terra, sabendo que eles vão cumprir o seu projeto de ensinar a palavra sem nenhuma falha. Esses são os que vão retornar no milênio, para exercer uma autoridade fantástica, uma autoridade que em servos de Deus nunca foi vista. Essa no milênio acontecerá uma autoridade que em servos de Deus nunca foi vista. Nem Paulo, nem Pedro, eles nem sonham com a autoridade do milênio. A autoridade do milênio é você desafiar as armas. A autoridade do milênio é você neutralizar ou ter neutralizada diante de você a força de qualquer ser humano. Ninguém vai encontrar forças para levantar uma espada na tua direção. Ninguém vai encontrar forças para levantar um punho na sua direção. Essa é a autoridade do milênio que vai estar sobre nós. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos de Cristo jamais experimentaram isso. Não é verdade? Então, este será o nosso privilégio, se cumprirmos o nosso objetivo. É uma pergunta do irmão Rodrigues. Quanto tempo durou o tempo de provação para o senhor conseguir alcançar o seu ministério? O tempo de provação, eu vou dividir na minha cabeça essa pergunta em duas etapas. O que acontece? O tempo de provação. Eu me converti, esqueci a data agora, ano, não sei se foi 80 alguma coisa, sei lá. Eu me converti num tempo X. Quando eu me converti, no dia que eu ouvi a primeira pregação, em que o Espírito Santo encontrou liberdade na minha vida de me falar que aquilo era verdade, em que eu disse que cria naquilo, em que eu aceitava aquilo, naquele dia, a partir daquele primeiro dia, começou a minha provação. E eu fui sendo provado. De repente, eu estava fazendo parte dos trabalhos de evangelismo, pregando em praça, pregando em morro, pregava dentro de igrejas. Tudo isso vai sendo parte das provações. Eu fui sendo aprovado, a minha vida foi caminhando, mas as provações eram muitas. Tinha gente que queria discutir comigo dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro dos santuários. E os outros diziam assim, mas vem cá, você vai ficar calado? Eu dizia assim, isso aqui não é o templo do Senhor? Os olhos de Deus não vê tudo? Nós não temos que respeitar esse lugar? Agora, o que essa pessoa está me dizendo aqui dentro, se ela me disser lá fora, ela vai ouvir, mas aqui dentro, deixa ela falar. Então, eu fui alcançando uma aprovação.
enquanto esses que discutiram comigo dentro do santuário, irmão, caíram em adultério, caíram em prostituição, viveram de miséria, perderam casa, perderam família, perderam tudo. E hoje, depois de retornar, são lá os mendigos espirituais, liderados por líderes maçons. E eu? Então, eu fui caminhando. Deus me levou para outro ministério, tá? Eu pregava em praças, eu pregava em trens. Aí vinha um profeta, me exaltava, vinha outro, me exaltava mais ainda, e eu era sempre o mesmo. Nunca me achei melhor do que ninguém, nem nunca cheguei, tá vendo aí, irmão? Aí, te cuidem, estou ganhando mais que você. Viu o que o profeta falou a meu respeito? Caramba, viu a visão que eu tive? Viu a experiência que eu tive? Fui caminhando, Deus me deu experiência de arrebatamento, Deus me deu visões, Deus me deu sonhos, mas só uma coisa Deus não me deu: exaltação. Só isso Ele nunca me deu, porque quem se exalta a si mesmo é o próprio homem, e se exalta para a própria queda. Eu fui caminhando e tudo isso, toda a minha caminhada foi uma provação. Depois de toda essa luta, sendo humilhado dentro de igreja, sendo escorraçado, sendo discriminado por tanta gente dentro de igreja, coisas absurdas, mas a graça de Deus não faltou. Depois de tudo isso, somaram-se 13 anos. Com 13 anos dessa caminhada, foi quando o Senhor Jesus disse para mim: vai para a tua casa e funda a minha igreja. Aí viemos para cá. Passaram-se 13 anos. Hoje estamos com mais 13 anos de ministério. 13 ou 12, né? Começamos em 99, estamos agora em 2013. Por aí. Hoje estamos mais esse tempo de ministério. Mas as provas não acabaram. As lutas não cessaram. Então, se a pergunta está dizendo quanto tempo demorou para que você tivesse uma vida espiritual estabilizada, não, esse tempo não existe, ele não acaba nunca. Na terra ele não acaba nunca. O tempo de provação só acaba quando adentrarmos as regiões celestes. Por exemplo, você não conhece grandes nomes como Benihim, que alcançou um nível altíssimo e hoje não é nada, chama Papa de Homem de Deus? Você não conheceu Billy Graham, que é amigo dos presidentes maçons dos Estados Unidos? Amigo de comer na mesa e exaltar presidente, etc. Ora, eles não atingiram níveis altíssimos e não caíram? Você não conheceu Jim Swaggart? Um homem que pregava para todo o Brasil via satélite, lá dos Estados Unidos. Ele pregava para todo o Brasil e toda a Europa. Nunca uma voz evangélica foi ouvida tão expandidamente nos quadrantes terrenos quanto da voz de Jim Swaggart. Cadê ele? Veio um laçozinho da prostituição e acabou com ele. Um laço de prostituição, envolvimento sexual, acabou com Jim Swaggart. Destruiu um ministério que alcançava o mundo. Por quê? Porque enquanto estamos sobre a terra, é tempo de provação. O dia que a nossa provação tiver sido concluída e nós tivermos sido aprovados, nesse dia chegou a hora da nossa morte. Mas enquanto estamos na terra, não somos salvos, não está nada definido, não foi nada terminado, ainda, se estamos ainda sobre a terra, isto significa que estamos em provas. Então, quanto tempo demorou para que eu alcançasse meu ministério? Demorou aí uns 13 anos para eu dar início ao meu ministério, sendo acima de mim somente Deus, não presta obediência a homem algum sobre o globo terrestre, enquanto outros ainda têm ministérios prestando obediência. Isso faz parte de uma sequência de degraus estipuladas por Deus. Agora, não pararam as provas, não cessaram as provas, não cessaram as contendas, não cessaram as intrigas.
tudo permanece, desde como no primeiro dia quando eu me converti. Que o diabo tentava me derrubar, pessoas tentavam me caluniar, isso vai ser até o meu último instante de vida sobre a terra. Isto não vai mudar nunca. Tá certo? É só isso. Então, irmãos, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia, em Mateus 27, que eu gostaria de ressaltar uns detalhes que nesta manhã me sobrevieram. Mateus 27, a partir do verso 11, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Respondeu todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. O que nós queremos observar? Você viu que Jesus tem consciência da vida que leva e, diante das acusações, o que ele fez? Manteve silêncio. Isso é uma lição, irmão, muito importante. Às vezes as pessoas não têm a consciência devida de Deus. Deus é aquele ser que julga todas as causas com perfeição, com verdade, com justiça. Como disse até o Silvio Santos, não importa se você é forte ou se você é fraco. Se você está do lado da justiça, Deus é contigo. Às vezes nós vemos ímpios, pessoas sem conhecimento como nós, declararem coisas que nos servem de lição poderosa. Se é Deus quem julga todas as coisas, eu não tenho que dar resposta a ninguém, exceto quando o meu Deus me manda dar a resposta. Mas o que admirou Pilatos e a todos? O silêncio de Jesus. Quando nós temos consciência dos nossos passos, nós não temos preocupação com nos defender. Você é um mercenário. Tá, legal. Você é um adúltero. Tá, beleza, qual o problema? Deixa cada um falar o que quer. Você ironiza, você zomba, porque você sabe que quem vai julgar a tua causa não erra nunca. Não se engana, não chama testemunha. O Deus que julga a nossa causa não chama testemunha. A Bíblia diz que Ele é o testemunha fiel que tem os olhos como chama de fogo.
Então por que eu vou me estressar com os outros? Esta consciência que eu tenho é a que me trouxe até aqui. Encontrei com uma pessoa esses dias dentro de um banco, e o camarada contou que alguém passou por lá, dessa turma dos rebeldes que vocês conhecem, os mais antigos, alguém passou por lá para tentar me difamar, e ele falou assim para mim, eu estava lá, eu conheci toda a história, eu vi as falsas profecias, eu vi os enganos, eu vi tudo, eu discerni tudo, e agora o camarada pensa que vai passar aqui, pastor, para difamar você. Uma pessoa que não está aqui na igreja, não é membro mais daqui da igreja, passou por aqui alguns anos atrás. Ou seja, Deus tem os seus caminhos. Se Ele precisar de alguém que fale, Ele pode usar a mula, Ele pode usar o corvo, Ele pode usar o ímpio, Ele pode usar quem for, pode usar até nós mesmos. Mas se Ele não providenciar uma palavra, o nosso silêncio basta como resposta para qualquer um, porque o fato é que diante de injustiça, Deus nunca se cala, porque Ele disse para Abraão, porventura não faria justiça o grande Deus de toda a terra? Irmão, guarda essa lição contigo, a lição do silêncio. E quando eu estava meditando nesse texto, a minha cabeça foi há 20 anos atrás, não, mais de 20 anos, 23, 22 anos atrás, quando pessoas do nada me acusavam dentro das igrejas, queriam me denigrir dentro das igrejas, e a minha vida ia cada vez mais prosperando. Deus ia realizando cada vez mais coisas na minha vida. Enquanto os meus acusadores permaneciam no lugarzinho deles, isolado, mortos, Deus ia usando a minha vida para me dar experiências. Eu ia pregando pelas igrejas, eu ia sendo chamado por Deus, eu pregava no meio deles, no meio dos meus acusadores. Deus ia realizando as suas obras. Você não precisa se preocupar em dar resposta a ninguém. Você só deve abrir a sua boca quando sobre ti vier o mover do Espírito Santo, porque é Deus quem fala por nós. Porque se você se preocupar em falar demais, sabe o que acontece? A Bíblia diz que na multidão de palavras habita o pecado. Agora, nas palavras de Deus não tem pecado. Então guarda as suas palavras, espera com paciência. Essa lição de Jesus calado, Jesus poderia dizer tanta coisa. Espera aí, Pilatos, pergunta a esse povo aí a quem eu agredi, em quem eu bati, de quem eu furtei alguma coisa, de quem os meus discípulos roubaram, que casa nós invadimos, contra que autoridade nós nos levantamos e quisemos agredir, contra qual lei nós estamos sendo contra. Espera aí, Pilatos, ele não tinha tantos argumentos? Aprenda, meu irmão, às vezes você tem muitos argumentos, mas basta para o teu Deus que você fique calado. São lições poderosas, irmãos. E muitas vezes as pessoas perguntam, passou alguns jovens aqui pela igreja, que me diziam assim, pastor, como é que você conseguiu esse ministério? Você não foi consagrado por homem nenhum? Você nunca se envolveu com grandes pastores? Nunca sentou na mesa com ninguém? Nunca poupou palavras a ninguém? E como você chegou aí? Diz assim, eu cheguei aqui calado dentro do meu quarto com o meu Deus. Foi assim que eu cheguei aqui. Eu não cheguei aqui porque tenho amigos no mundo. Eu cheguei aqui porque eu tenho um amigo na intimidade, chamado Jesus Cristo. Foi assim que eu cheguei até aqui. Então, meu irmão, aprenda essa poderosa lição, a lição do silêncio. Porque quando for necessário você falar, Deus vai mover para que você fale e que você vai perceber que não é você falando, mas é Deus. Pilatos continua assustado. O que eu quero enfatizar, essa questão de Pilatos, em que ele diz, você não está vendo as acusações contra você? Mais adiante ele vai até ousar dizer, você não vê que eu tenho poder para te soltar?
para te mandar crucificar? Aí Pilatos sabe, no verso 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas na questão desse justo. Então Pilatos sabe que a questão ali é uma questão de inveja. Pilatos foi avisado pelo sonho da sua esposa. Pilatos interroga Jesus e diz o quê? Não vejo neste homem culpa alguma, não acho nele nenhum mal. Pilatos faz tudo isso, mas por fim Pilatos diz assim: já que foi por inveja, eu vou então colocar essa situação diante do povo. O que o povo decidir, está feito. Eu tenho certeza que o povo vai escolher Jesus e não vai escolher Barrabás. Só que os anciãos e os sacerdotes persuadiram o povo, como a Bíblia diz, e Pilatos se vê surpreendido. Mas ele que mal fez? Não, eu vou açoitá-lo e vou mandar soltá-lo. Não, crucifica-o. Se você o soltar, você não é amigo de César, porque ele está se dizendo rei e tal. E começa o povo a jogar uma culpa em cima de Pilatos, e Pilatos aceita o argumento dessa culpa. Pilatos, com plena consciência de que Jesus é alguém totalmente inocente, e dentro dos quadrantes, então, inofensivo, ele não consegue livrar Jesus nem com o clamor da multidão, porque ele se vê surpreendido, mas ele sabe que Jesus é inocente. Porém, ele é persuadido. Ele solta Barrabás e ele manda açoitar Jesus. Ora, ele não está dizendo que Jesus é inocente? Ele não está dizendo que Jesus não tem culpa alguma? O meio em que Pilatos vive o leva à persuasão. Ele é persuadido a uma situação. E quanto menos espera, ele deu ordem para açoitar o inocente, para açoitar o que ele não viu mal nenhum, o que ele não viu culpa nenhuma. Ou seja, observa como a confusão da mente de um ser humano pode acontecer. Eu não vejo culpa nenhuma nele. Eu já o examinei, eu não vejo mal nenhum nele. Que mal ele fez? Vocês me trouxeram esse homem aqui por causa de uma questão de palavras religiosas. Eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Eu já o interroguei, não tem culpa nenhuma. De repente, açoitem ele e manda crucificar. Ué, como é que pode? Ou seja, irmão, entenda como você pode ser persuadido. Compreenda que esse mal gira na sua vida. Mesmo você sendo um conhecedor da verdade, ainda assim você está sujeito a ser persuadido e entrar na carruagem da mentira. Ora, os anciãos, os sacerdotes e o povo persuadido, eles clamaram pela morte de Jesus. Pilatos não vê nada daquilo, mas quem mandou matar Jesus? Quem ordenou agora a morte de Jesus? Pilatos. O que vê Jesus como inocente, o que vê Jesus sem mal, o que vê Jesus sem culpa, o que não acha motivo nenhum em Jesus, o que o interroga, o que faz um monte de pergunta. Ou seja, você tira alguma lição disso? Você pode estar convicto, você pode estar plenamente convencido de uma situação, mas ainda assim você pode agir contrário a ela. Eu te pergunto, isso não é um perigo? Isso não faz com que a porta seja estreita e que o caminho seja apertado? E como Jesus disse, poucos passam por essa porta. Ou seja, não é o que nós dizemos sempre, que evangelho não é para qualquer um, que salvação não é para qualquer um. Deus não preparou aquela glória toda, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, não preparou isso para qualquer um, não é o que nós temos dito.
uma pessoa convicta. E hoje, quando já tivemos algumas lições aqui no seminário sobre sonhos, que eu até falei assim, irmão, eu fico preocupado quando as pessoas têm certos sonhos muito mirabolantes, coisas tão grandes, que até então eu pensava que só eu sei, coisas a respeito deste ministério, coisas a respeito da minha vida, coisas a respeito do projeto de Deus com este ministério, com esta igreja. E de repente as pessoas vêm e me contam um sonho em que elas contam toda a minha trajetória de vida, contam até o futuro desse ministério. Sabe o que isso traduz para mim? Preocupação. Como eu já falei, para Deus mostrar coisas tão gloriosíssimas assim a uma pessoa, coisas até futuras, coisas tão marcantes, singulares, eu digo assim, a vida desta pessoa está em perigo. Ela está à beira de se desviar. É um grito de Deus desesperado, mostrando para aquela pessoa um caminho para que ela não se desvie. E eu nunca errei nesse modo de pensar. São as pessoas que têm cargos, como Pilatos, funções, como os sacerdotes, são as pessoas que têm influência. Essas correm os maiores riscos de conhecer o que é uma queda. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está caído, não é aquele que está no chão, não é aquele que está frustrado, aquele que está prostrado, não é esse, não são esses que tem que se preocupar com queda, não são os que estão lá embaixo que tem que se preocupar com queda, são os que já subiram algum degrau. Se você não subiu nenhum degrau, você vai cair para onde? Então, o que me atemoriza muitas vezes são esses sonhos incríveis que as pessoas têm tido, porque nós vemos que, apesar de um conhecimento brilhante que Pilatos adquire de perto com Jesus, examinando, mesmo assim ele é persuadido. E agora eu te pergunto, a inocência de Pilatos, ela existe ou ela foi anulada pelos atos dele? Ele reconhece Jesus um inocente, ele reconhece Jesus sem culpa, sem mal, mas eu te diria, Pilatos tomou culpa ou não tomou culpa naquela situação? Não foi ele que deu ordens? Qual seria a posição de Pilatos? Não, eu vou soltar este homem. Não, mas tu é inimigo de César, tu é... Não me interessa, aqui mando eu, e eu vou soltar esse homem, esse assunto está encerrado, acabou essa história comigo. Eu tenho esse poder, eu não vou condenar um homem inocente. Se preocupa não, que mesmo se Pilatos não tivesse crucificado, mandado crucificar Jesus, os judeus teriam pegado ele e crucificado. Muita gente pode perguntar, mas como que Jesus ia parar na cruz? Ele pararia naquela cruz de qualquer jeito. Mas aqui na frente, no verso 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Ora, eu estou inocente do sangue deste justo. Irmão, se você entende que uma situação, um fato, um caso é justo, como que você pode agir contrário a isso? Vou voltar aos sonhos. Tem pessoas nesse ministério mesmo, que Deus falou em sonhos de uma maneira muito gloriosa, mas às vezes a gente vê as pessoas agindo contrário ao seu próprio sonho. Pilatos deveria dizer assim, peraí, a minha mulher teve um sonho, eu não achei mal nesse homem, eu não achei culpa nesse homem, eu não vou me envolver com isso não.
estou soltando ele. Se vocês botarem a mão nele e fizerem alguma coisa, é problema de vocês. Eu não tenho culpa nesse negócio, não. E se alguém criar motim aí na minha cidade, eu ainda vou mandar prender. Pilatos tinha que manter a posição dele. Mas ele acaba sendo persuadido. Ele não mantém firme o seu caráter. O seu caráter desequilibra. Isso é um perigo para todos nós. Você pode pensar que você está muito bem, muito firme, muito estabelecido. Se você não tem a graça de Deus sobre você, você se desequilibra, igual Pilatos. Aí diz, então Pilatos soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Mandou bater em Jesus e mandou crucificar. Mas quem? O homem que ele chamou de justo. Ora, se eu estou achando que aquele homem é justo, como que eu vou mandar bater nele e crucificá-lo? Eu vi muita gente, meu irmão, cair na sua caminhada espiritual dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque aceitou ser persuadido por palavras. Sabe, a pessoa não soube guardar os seus ouvidos. Eu vi muita gente assim, pessoas que se converteram no ministério ou foram ao ministério, a sua vida começou a crescer, a deslanchar, daqui a pouco vem um irmão, não, que eu tive uma visão, e eu vi que o pastor está caído. Aí a pessoa esquece tudo que a sua própria vida tem demonstrado para ficar com palavras de persuasão que outros lhe dão. Eu conheci um ministério, até então, grande, anos antes de eu vir para a geração Jesus Cristo. Eu conheci um ministério muito grandioso, um ministério onde pessoas chegaram até a ser ressuscitadas dentro do gabinete. Cura de câncer, isso aí era fila. Cura de traumas, experiências fenomenais. Um mundo transcendental, uma glória como eu não tinha visto em nenhum outro lugar. De repente aparecia umzinho insatisfeito com o ministério para dizer horrores, não vou nem mencionar aqui, horrores do pastor. Enquanto Deus estava operando maravilhas, tinha gente falando horrores do pastor. Por quê? Porque não tinha oportunidade de estar cantando à frente, falando poesia, se envolvendo com os trabalhos, porque tem gente que acha que é o pastor que tem que envolver a pessoa no trabalho, não entende que isso tem que ser Deus. Tem gente que não aceita que a sua vida ainda não está aprovada o suficiente para fazer parte de uma administração, pensa que a igreja é bagunça, que cada um faz o que bem quer. Por aí tem muitas que são, mas tem outras que não são. E aí começa a falar mal. De repente, o camarada que está com a vida abençoadíssima, começa a dar ouvidos à visão que um teve, ao sonho que o outro teve, à voz que não sei quem ouviu, e ele começa a viver as supostas experiências dos outros e acaba esquecendo as suas próprias experiências. Irmão, isso é uma questão de você se manter. A vida espiritual é caminhada sua com Deus. Se você ouviu alguém, é problema seu, Deus não tem nada a ver com isso. Se você quer ouvir Deus, ouça Deus. Se você quer ouvir os outros, ouça os outros. É responsabilidade sua. Resultado. Eu estou falando aqui, não estou falando de suposições, não. Eu estou falando aqui de fatos que eu presenciei. Coisas que os meus olhos contemplaram, coisas que os meus ouvidos ouviram. Pessoas com quem eu convivi, pessoas que eu conheci, que comi na mesma mesa,
trilhamos os mesmos caminhos. Eu estou falando disso, eu não estou falando de suposições, não estou criando uma história, nenhuma parábola. E estas pessoas, na época, quando alguém vinha e suscitava, eu dizia, meu irmão, não quero saber desse assunto não, eu ando com Deus. Enquanto que outros, não, mas a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Eu falei, não, meu amigo, eu só quero ficar ligado no que o Espírito Santo me diz. Se o camarada está dizendo que em tal lugar é pecado, que é abominação, que é isso, é problema dele. Se Deus falou com ele, ele que haja de acordo com o que Deus falou com ele. Para mim, Deus tem dito que o lugar é santo, então eu vou agir de acordo com a santidade. Estas pessoas, que não foram poucas, foram muitas, na época cerca de umas 9 para 10 pessoas, todas elas hoje são pessoas desviadas. E eu continuei caminhando na suposta igreja em adultério, na suposta igreja em prostituição, na suposta igreja em mentira, na suposta igreja em mercenarismo, trilhei a minha vida e cheguei até aqui. E eles? Hoje eu ainda os conheço e são pessoas desviadas. Irmão, a pergunta do nosso ouvinte, né? Como é que você chegou até aí, pastor? Cheguei até aqui tapando os ouvidos para as vozes humanas. Não me interessa o que as pessoas dizem, me interessa o que Deus diz. Quando eu ouço alguma coisa de alguém, por mais que pareça verdade, eu vou lá para o meu canto e digo, Deus, aquilo que eu ouvi é verdade? Me mostra, me dá um sinal. Se ele não me mostrou, não me deu um sinal, não me interessa, aquilo para mim é mentira ou inexistente. Pode ser que um dia eu caia, irmão, mas eu vou te dizer uma coisa, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não, porque a experiência que eu tenho aqui de caminhar com Deus, ela é muito grande. Ela é muito grande. Não me interessa blá blá blá, não me interessa tititi. Eu só acredito no que é testificado ao meu próprio espírito, testificado aos meus olhos espirituais e aos meus ouvidos espirituais. Eu duvido até do que eu vejo e do que eu ouço, se o Espírito Santo não me disser que o que eu estou vendo e ouvindo são verdades. Aliás, que para ter um ministério desse, para metralhar todo mundo e ficar de pé, desafiar os deuses das outras igrejas, chamar lugares chamados igreja, ou chamar de templo de Satanás, dizer que cuspo na cara do Jesus de certas pessoas, tem que ter muita convicção do que fala. Tem que ter muita convicção do que fala. E ao invés do que todos esperam, que dia a dia eu venha a decair, eu estou cada dia crescendo mais. Mas não foi ouvindo vozes humanas, não foi assim que eu cheguei até aqui. Então, antes de nós passarmos para outra etapa, eu quero fechar aqui frisando o seguinte: o que você tem que valorizar? As suas experiências, os seus sonhos, as suas testificações, aquilo que o Espírito Santo tem tratado com você. Não viva a vida do teu irmão, ela não te interessa, ela não vai te ajudar em nada. Você tem que viver a sua vida, você tem que aprender a desenvolver a sua vida, a sua caminhada com Deus, que é individual. Então você tem que aprender isso, as suas experiências, porque vai chegar uma hora que vai ser necessário para você o quê? Trazer à memória aquilo que te dá esperança. E se você não tiver marcado pelas experiências com Deus, você não vai ter nada para trazer esperança para te manter. Eu caminhei com Deus e eu tive experiências com demônios, experiência com arrebatamentos, experiência com curas, experiência com a voz de Deus. Eu tive várias experiências. E quando eu entrei, porque todos nós entraremos, ninguém vai escapar. Quando eu entrei no vale da sombra e da morte, eu tinha o que trazer à memória para me dar esperança.
Agora, o cara fica de tititi, de blá blá blá, de não sei o que, vivendo a visagem de um, o sonho ou o pesadelo de outro. Chega na hora que ele tem que passar no vale da sombra da morte, ele está vazio, ele não tem nada para o sustentar. Então, irmão, esta é a realidade. Sonde a sua vida, busque experiência com Deus e cuidado, porque mesmo você convicto, como Pilatos, olhando para um homem dizendo, esse homem é justo. Pilatos se achava um homem eloquente, um homem estudado, um homem da elite, um homem rico, um homem fino. E ele examinou Jesus com toda a sua psicologia e ele tinha plena convicção que se Jesus fosse um pilantra, ele acharia isso nas palavras de Jesus. Ele acharia isso no comportamento de Jesus. Porém, ele olha para aquele homem e diz, ali está um homem justo, e tenta defender, mas não consegue manter o seu caráter por muito tempo. No final da história, ele está também dizendo que Jesus é um pilantra, um sem vergonha. Por quê? Porque mandou açoitar. O açoite era para os pilantras, o açoite era para os sem vergonhas, os mercenários, os ordinários, a semelhança de Barrabás. Então ele diz que Jesus é justo, mas e a atitude dele? Condiz com o conhecimento que ele declara de Jesus? Não. Tomar cuidado, porque às vezes nós podemos conhecer verdades, mas não quer dizer que vamos agir de acordo com elas até o fim. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.